Fala galera, você que está começando aí seus estudos para a Polícia Científica do Estado de Alagoas, eu preparei uma aula falando sobre criminalística. Estou ministrando essa disciplina e se você não tem nenhuma noção, acompanhe aqui a minha aula e aproveita ao máximo. E se gostou dessa aula, comenta, porque aí teremos próximas aulas. Muito obrigado, bom estudo e acompanhe aqui comigo, fica aqui comigo aqui na tela. Valeu, gente. Vem pra cá. Então, gente, com a disciplina aqui chamada criminalística, é uma matéria que apresenta em todos os cargos da Polícia Científica do Estado de Alagoas. É uma matéria, é uma das mais importantes, se você observar a quantidade de questões que ela vai cair no teu cargo. Então, a ideia dessa aula aqui é uma aula introdutória, é uma aula inicial, onde a gente vai entender o que é criminalística. Então acompanhe aqui comigo. Criminalística. Eu quero minha aula assim do zero. Você pega uma folha em branco e cria a tua construção, o teu conhecimento sendo formado aqui. O que é criminalística? Eu vou tentar fazer um panorama geral. O nosso foco, né, aqui também é falar sobre os conceitos e objetivos. Conceitos e objetivos. A disciplina criminalística, ela vai estar presente sempre que existir o quê? Uma infração penal, tá? Temos aqui uma infração penal, um crime. Uma infração penal. E nessa infração penal houve vestígios. Vestígios. Então estamos falando aqui de vestígios. E aí a gente vai estudar em uma aula mais à frente uma classificação desses vestígios. Vamos falar também sobre corpo de delito. Vamos falar também ainda aqui nos vestígios, cadeia de custódia. Estou fazendo aqui um panorama geral, tá? Do seu edital, cadeia de custódia. Então perceba que a figura criminalística estará presente sempre que existir uma infração penal, em que existir vestígios, aonde? No local do crime. Local do crime. E aí a gente vai estudar aqui no local do crime uma classificação desse local. Também aqui na criminalística, a gente vai estudar provas. Provas. Quais são os tipos de provas? Tipos. E as formas de provas. E eu quero te apresentar aqui, fazer uma breve introdução, porque a gente vai ter um tópico só de peritos, mas eu quero te apresentar aqui quais são os tipos de peritos. Tipos de peritos. Para não restar dúvida no estudo da criminalística, tá?
Existem, eu quero falar aqui de 4 tipos de peritos. Existem 4 tipos de peritos. 4. O quarto é só para a gente visualizar, saber que tem. O mais importante aqui é chamado de perito oficial. Perito oficial. Perito oficial. Esse perito oficial, a gente vai encontrar essa fundamentação aqui lá no artigo, muito importante para a tua prova, o artigo 159 do Código Processual Penal. Quem é esse perito oficial? É aquele que foi concursado, aquele que prestou concurso público e possui diploma a nível superior. Possui diploma a nível superior. Beleza? De qual área? Depende. Depende do interesse da instituição. Compete à instituição editar os cargos da sua demanda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a princípio a gente enxerga aqui dentro do perito oficial o perito criminal. O médico legista. E o odontologista. Professor, onde é que está isso? Isso aqui que eu acabei de falar, desses 3, você vai encontrar lá na Lei 12.030/09. Então lá traz a definição dessas modalidades de perito criminal, tá? Perito criminal. A gente tem um perito criminal, o perito médico legista e o perito odontologista. Temos aqui também um outro tipo de perito chamado de perito ad hoc. Perito ad hoc. Esse perito ad hoc, a gente vê falar sobre ele um pouco lá no artigo 159 também, aqui no artigo 159, porém no seu parágrafo 1º do Código Processual Penal. Quem é esse perito ad hoc? É aquele perito que foi nomeado na ausência do perito oficial. Não existe perito oficial naquela região, naquela localidade. Então, será nomeado perito ad hoc, na ausência. Então, perceba que o perito oficial, ele é o cara. Ele é. O perito ad hoc, ele está. Ou seja, é temporário. Ele está. Ele não prestou concurso. Ele não tem, a princípio, né? Ele não prestou concurso ali para ser um perito oficial. Então, perito ad hoc. Temos aqui o terceiro tipo de perito. Assistente técnico. Perito assistente técnico. O perito assistente técnico, ele atua na esfera privada. É o perito privado. Perito privado. Ele é responsável em contestar o laudo pericial oficial. Então, ele exerce um trabalho de contestar
contestação. Professor, onde é que está falando sobre isso? Artigo 159, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º e 4º. Eu estou fazendo pequenininho aqui para a gente conseguir visualizar em uma única folha o panorama dessa disciplina criminalística. E por último, não está aqui dentro necessariamente, tá? Mas eu quero falar sobre ele para você entender uma coisa. Que existe também o perito judicial. Tem nada a ver com o nosso assunto aqui não, assim, diretamente, porque a gente está falando em crimes. Criminologia. Perito judicial. O perito judicial. Esse perito judicial, você faz um cadastro, você se cadastra lá no Tribunal da Justiça, onde você tem interesse em atuar, e aí o juiz ele pode te nomear. Nomeação. Tá? Ele é nomeado pelo juiz. Ele é nomeado pelo juiz. Quando o juiz pegar um caso complexo e necessitar de uma avaliação pericial, então ele pega a lista ali das relações dos peritos e te contrata. Então tá ali no Código Processual Penal. Por isso que eu disse que não está relacionado diretamente com o nosso assunto, mas só para a gente ter um panorama, tá? Só para a gente ter um panorama aqui. Então eu, por exemplo, eu sou um perito em trânsito. Então eu atuo aqui na esfera de perito ad hoc, assistente técnico e perito judicial. Não sou perito oficial, porque eu não prestei concurso público, então eu não posso atuar nessa esfera. Tá? Então, eu atuo apenas na esfera administrativa em acidentes de trânsito sem vítima. Sem vítima. Ou quando for a interesse do juiz aí ele me nomear como um perito para o caso. Pois bem, feito essa introdução, espero que não tenha dúvidas até aqui. Espero que vocês estejam entendendo bem o assunto, porque agora a gente vai falar do conceito e do objetivo da criminalística. Existe uma evolução histórica, mas no edital não foi cobrado a evolução histórica. Então não vou mergulhar muito no tempo da caverna de Grayskull, da Castelo de Grayskull, né? Não vou mergulhar muito, não vou retroagir até lá atrás. Eu vou mencionar, claro, os dois principais autores que eu acho interessante para a nossa prova, até para fundamentar. Vamos lá. Eu preparei um conceito aqui que eu acho interessante, em que a criminalística, gente, nada mais é do que a disciplina que tem por objetivo preste atenção, tá? Muito importante, o reconhecimento e interpretação dos indícios extrínsecos relativos ao local. Periciado em busca de quê? Em busca de alguma coisa. Em busca... Perceba que para existir a criminalística, mais uma vez, tem que ter a presença de vestígios, suspeitos ou não. Isso que vai determinar é a investigação do perito, tá? Então, em busca de quê? Periciado em busca de autoria
Materialidade, autoria, ele vai apontar quem foi. Materialidade, ele vai buscar provas. Materialidade. E modo de atuação do autor. Modo de Deixa eu apagar aqui. Modo de atuação do autor. Modo de atuação do autor. Denominado como modus operandi. Tá? Isso aqui é denominado como modus. O modo que ele operou, né? A reconstituição da cena. Como foi que aconteceu, passo a passo da história. Então, basicamente, esse é o conceito que eu quero que você leve para a sua prova. É a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos indícios extrínsecos, ou seja, fora da vítima, ou nela, mas externamente, né, relativos ao local periciado em busca de autoria, quem foi o responsável, materialidade, qual foi o objeto utilizado para a prática do delito e o modo de atuação do autor, como foi que ele fez isso, o passo a passo da história. Então quem conta essa historinha é o perito, através da disciplina criminalística. Para auxiliar o nosso entendimento aqui, ó, é uma ciência. É uma ciência regida por leis métodos e princípios próprios. Então, gente, não trata-se de achismo, é uma ciência. E essa ciência, ela aponta com a certeza do resultado. Ela é independente. Autônoma. São palavras-chave, tá? Autônoma. Então eu vou fazer um resuminho melhor. Ela é inter e multidisciplinar. Multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque ela precisa de outras ciências também, gente. Ela busca várias ciências. Ela precisa, por exemplo, da ciência da engenharia. Para investigar o quê? Imóveis. Máquinas. Equipamentos. Química. Pra quê? Maconheirozinho, né? Entorpecentes, ó. Se o cara cheirou pó, quem vai apontar isso é a ciência da química. Biologia. Estudo de DNA. Estudo do DNA. Física. Por exemplo, acidente de trânsito.
Qual foi a velocidade que aquele veículo colidiu com o outro? Precisa da física. Odontologia. Precisa o quê? Investigar, por exemplo, a cavidade bucal. Etc. Então, é uma disciplina, né, inter e multidisciplinar, porque ela busca em outras ciências fundamentar os vestígios. Então, palavra-chave aqui para a gente gabaritar na nossa prova. Palavras centrais. Centrais. Palavras centrais aqui, ó. Disciplina autônoma. Autônoma. Procedimento multidisciplinar. Ela precisa de outras ciências, engenharia, química, biologia, física, odontologia, entre outros. Objeto. O objeto é o quê? Todos os vestígios, seja ele materiais, suspeitos ou não, encontrados aonde? No local de fato. No local do crime. Se há vestígio, olha só. Se há vestígios, a criminalística estará presente. Estará presente. Como ela estará presente, a criminalística? Através dos exames em locais de crime, da análise e interpretação deixa eu só corrigir aqui, locais, faltou um i aqui, locais, interpretação, etc. Etc. É um mundo aqui, tá? É um mundo. Então, só para frisar uma coisa, tá? Só para você não confundir com uma situação. Vamos lá. É a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios extrínsecos. Extrínsecos. Cuidado aqui, tá? Se você estiver falando intrínseco, é um nomezinho da poxa, né? Mas vamos lá. Ó, eu não disse intrínseco. O estudo intrínseco
intrínseco. Ou seja, você vai estudar a vítima, né? Você vai estudar o corpo dela, não é mais a criminalística. Quem faz esse papel agora, intrínseco, é a medicina legal. Gente, isso aqui é uma aula introdutória, criminalística. Fiz um panorama geral aqui do que você vai estudar aqui nos nossos encontros. Se gostou, comenta aí. Críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição. Muito obrigado, bom estudo e até a próxima aula. Trânsito, então não, nada a ver.